gravando, porque tá meio desesperadora essa questão, assim. Eu acho que não tava gravando. Enfim, tá tudo bem. Então eu vou deixar assim pra eu poder ver que está gravando. Gente, a mulher quer me sabotar, ela tá me ligando de novo. Aí vocês me perdoam, eu vou atender. Vocês acreditam que eu simplesmente deixei, tipo, umas 6 pessoas esperando aqui? Era por isso que estavam me ligando? É Ai, por foi mal, isso. gente. Assim, é a minha primeira vez com vocês, então, só pra recapitular o que a gente tava fazendo, eu vou passar bem rapidinho. Eu vou falar sobre 4 tópicos, sobre... Vocês estão lendo? Eu quero adiantar um pouquinho, porque já teve gente que tava lendo. Mas, basicamente, aqui, eu tô discutindo os principais tópicos que caem em matemática. Aí, foi mal, agora eu vou ficar vendo toda hora se tá gravando e se vai ter gente pedindo. Mas, os tópicos que mais caem, que é matemática básica, estatística, geometria plana. E aí eu queria discutir um pouco sobre o que é exatamente essa matemática básica, né? Então, ela vai cobrir a BNCC, que é o currículo que basicamente obriga o que as escolas têm que passar. E o ensino médio, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, tecnicamente tem que cobrir tudo isso. Então, a matemática básica é o que se espera que você tenha aprendido desde o seu primeiro ano do fundamental até o terceiro do ensino médio, que é... Esses que estão sublinhados é porque é o que a gente já está passando. Então, é fração das operações, números decimais, múltiplos e divisores, porcentagem. E aí, eu estou tirando esses dados da prova total. Então, assim, de abril de 2025 é bem recente. Então, assim, é realmente que vai cair esse ano. E aí, eu estou recomendando o Khan Academy, que é o... Eu faço dele porque ele é de graça e ele é muito bom. Você só se inscreve lá. E essa vai ser a primeira aba de vocês. E aí, se vocês estão vendo aqui, eu botei uma setinha em explorar. Que quando você clicar, você pode ver todo o conteúdo que tem no Khan Academy. Ele tem até uns conteúdos de ciências, mas sinceramente eu não sei o quão bom ele é. Assim, de matemática, eu garanto que ele é muito bom. O resto aí eu já não garanto muito. E aí, se vocês verem, tem matemática do ensino fundamental da BNCC, então ela está dividida em um ano, assim. Então, nono ano você aprende trigonometria, aprende função de Bhaskara, não sei. Só que aí eu não gosto tanto, particularmente, porque ele tá muito misturado. Porque é exatamente isso, você aprende uns 4 coisas em cada série. Às vezes é melhor você ir logo pelo conteúdo que você quer aprender. E aí tem uma outra seta em biblioteca da matemática, que é esse aqui, gigante, que eu deixei do lado. E aí você pode ver, Fundamentos da Matemática vai cobrir as coisas mais básicas de multiplicar, subtrair. Aritmética. Só para vocês que não sabem, aritmética é um nome muito complicado para falar soma, multiplicação, divisão e multiplicação, tá? E aí, se vocês verem aqui, tá em porcentagem, que são, assim, de todos os exercícios que eles oferecem, eu fiz 95% de tudo. Aí alguns também eu fui deixando de fazer, assim, né? Que faz uns 2 anos que eu não uso, mas eu lembro que ele era muito bom. E aí aqui, esse realmente é a biblioteca da matemática. É realmente, assim, tudo que vai cair no Enem. Então, assim, ele é perfeito. E aí, quando vocês clicam em um desses tópicos, vocês podem ver que ele é divididinho certinho, assim. Então,
contagem, princípio de soma, subtração. E aí, assim, eu tava até falando assim com o que estavam antes, eu vou até ver se alguém entrou mais. Não. Que assim, a gente ficou com vocês lá nos 4 horas de plantão, foi bem puxado. Mas deu pra ver muita coisa que, assim, não é que vocês não entendem conteúdo, mas é que vocês, às vezes, montam as contas errado. Isso parece meio estranho, mas, assim, não eu percebi isso, assim, às vezes vocês se perdem numa coisa muito pontual. Então, é realmente muito bom vocês fazerem essa revisão de fundamentos, porque, às vezes, é uma coisa muito minúscula que tá atrapalhando vocês, e aí vocês podem fazer esse desafio do curso, que é uma compilação de 30 exercícios, assim, de todas as unidades, e aí você pode ir fazendo. E, assim, eu realmente, assim, esses primeiros, até uma pré-álgebra, até assim, uma pré-álgebra vocês conseguem fazer um 90%. E eu, assim, eu particularmente acho, tô opinando, mas com um pouco de certeza, que se vocês fizerem, a Júlia tá me ligando de novo, não vou atender, não tem ninguém aqui. Que se vocês fizerem fundamentos de matemática até pré-álgebra e um pouquinho da álgebra básica, realmente vocês cobrem todo o conteúdo desse Enem, daqui, ó, da matemática básica até um pouco de estatística, vocês cobrem tranquilamente. Aí, outra questão, vocês precisam fazer simulado, porque é no simulado que vai mostrar como que vai cair. Então, assim, beleza, vocês estão aprendendo porcentagem, mas a gente sabe que no Enem não vai ter uma linha falando 15% de 100, vai estar João tinha uma banana e ele queria dividir entre os amigos. Ó, tem mais gente querendo entrar. Não tem. Ou tem. Gente, como usa o Meet? Gente, não faço ideia. Não tá aparecendo ninguém aqui. E o ruim é que tá tudo isso gravado, né? Que vergonha. O pessoal Mas tá é bom, né? mandando Dá mais tempo de mensagem. aula. O pessoal tá mandando mensagem lá no grupo, Pro. Eu tenho certeza que não tem ninguém clicando Então, aqui. agora apareceu. O Elcio vai brigar comigo agora. Só pra dar um O oi, pior só. que tá gravando, vai ficar uma vergonha, passando vergonha no vídeo. Certo. Mentira, eu não vou passar vergonha porque eu nunca mais vou ver esse vídeo. Assim, todos vocês que vão ver. Mas ó, o Elcio viu, não tinha ninguém pedindo. Enfim, do simulado, é isso. É só isso, você tem que aprender como vai cair. Aí, eu não sei se vocês sabem, mas todos os simulados do Enem, eu acho que assim, eu não sei se literalmente todos, mas eu acho que sim. Eu acho que todos que teve até agora, eles são digitalizados em PDF pelo site do governo. E aí ele é bom por quê? Porque, não sei se vocês sabem, se vocês já fizeram o Enem alguma vez, ele é dividido certinho entre, tem a prova azul, branca, rosa. Ele é dividido também com as aplicações regulares, que é o que a maioria faz, mas também com as específicas aqui. Acho que eu coloquei, que assim, tem um caderno que é uma versão ampliada, então às vezes é até bom, assim, você pegar uma versão ampliada, umas versões que eu acho a diagramação do Enem meio ruim. E tem umas linhas muito pequenas, é muito fácil de se perder. Então é bom, assim, para vocês fazerem. Se vocês forem fazer simulado, gente, sinceramente, faz até no máximo 3 anos atrás, porque o Enem, depois de 2020, mudou bastante. E se vocês pegarem um de, sei lá, 2015, é muito diferente, parece uma prova muito diferente. Eu acho que em 2020, 2019, os textos têm, em média, sei lá, 5 linhas. De 2015, 2013, eles têm 2. Então, realmente, não peguem muito velhas. Não compensa, nem vale a pena. Aí, vou ver se alguém tá pedindo. Ninguém tá pedindo.
como você começa um simulado? Eu acho que vocês realmente deveriam fazer um simulado assim, sem saber nada antes. Porque eu acho que ele quebra um pouco da expectativa. Eu não sei se é meio óbvio assim pra vocês, mas ela não é por ordem de dificuldade. Eu acho que vocês começam a ler as primeiras 5 questões, começam a se desesperar. Mas ela não é por ordem de dificuldade. A ideia é você desenvolver estratégia de saber quando é que ela é mais fácil. Então, procura textos com questões pequenas. Tem muita porcentagem de fração. De conta de fração, assim, vocês veem a alternativa. A alternativa A é assim, 1 sobre 2. B, 1 sobre 5. C, 3 sobre 7. E é sempre uma questão de assim, tinha um ônibus de 30 lugares e 15 pessoas pegaram um lugar. Qual é a fração? Sempre cai uma questão assim. Sempre cai. Então, essas são as primeiras que você faz. Então, ver que isso é coisa pequena, texto com muita imagem, realmente gráfico. Não é difícil, mas você tem que raciocinar um pouco às vezes. E aí você vai folhando. Parece um pouco estranho, tá? Mas é que nem você sabe fazer técnica de redação. Normalmente, para técnica de redação, você vê o título, lê os seus textos, e aí você faz uma questão. E aí você volta. E é mais fácil você pensar como você já viu antes. Assim, é realmente um negócio de... É mais fácil você saber a linha de raciocínio que você tem que ter quando você já sabe a resposta. Então, assim, você fala... Eu não lembro qual foi o título do ano passado, mas teve um ano que foi persistência na violência contra a mulher. E aí, a questão da redação não era para falar sobre a violência da mulher, e sim que já fizeram leis contra a violência da mulher, mas ela persistia. Entendeu? Assim, às vezes você sabe onde você tem que chegar, agora você precisa saber como você vai convencer a pessoa que está lendo a redação que você teve um raciocínio de isso começou por isso e portanto temos que fazer isso. Matemática ajuda bastante, por isso que a gente fala, tem a questão comando, que é aquela última em cima das alternativas, começa por aí. Dificilmente começa assim, a não ser que seja segundo texto. Aí, eu acho também assim, apesar de você fazer o simulado, ele é só a forma final do seu estudo, assim, você vai aprender, você vai fazer muitos exercícios de porcentagem, muitos exercícios de fração, e assim, realmente, o simulado, ele dá mais habilidade de como fazer a prova do que você saber o que você vai fazer. Você não pode fazer o simulado e na hora você descobrir que você não sabe fazer soma de fração. Entendeu? Você já tem que saber soma de fração, e aí, para ela não ser um empecilho a mais de você fazer o exercício, entendeu? E aí, também não vale muito a pena você fazer um simulado inteiro. Vale mais a pena fazer muitos exercícios do mesmo tempo. Joga no Google questões sobre porcentagem do Enem. Assim, faz uns 20. Eu sei que isso parece muito, mas quando você começa, às vezes você fica muito preso. Depois que você faz uns 5 exercícios, uns 10, você além de treinar o conteúdo que você já está treinando, que é a porcentagem, você começa a ficar mais acostumado a ter que ler muito texto, e essas coisas vão ficando menos dificultosas com o tempo. E aí eu falei sobre um equilíbrio da prática segura. Segura seria tipo ficar na cara e meio além, tá? E a prática do simulado. Isso é muito importante. Refaça os exercícios que você fez do Enem no simulado. Pode parecer melhor assim, mas é porque provavelmente você, depois de uns 3 dias, você já nem lembra mais como você fez. Existe uma coisa, se alguém já fez Enem na academia, assim, eu lembro que eu fui ver um simulado em 2019, eu vi uma questão lá que eu nem sabia como eu resolvia, mas na hora eu acertei. Às vezes você está tão imerso em fazer as questões que você consegue. Quando você sai desse contexto, parece que você não consegue mais pensar
aceitei. Você não consegue mais pensar no exercício assim tão claramente. Aí, uma dica de organização, tá? Eu sei que sempre que você coloca no YouTube como estudar para o Enem, a primeira coisa que aparece é como criar um cronograma. Gente, eu nunca criei um cronograma de uma coisa que vocês nunca fizeram antes, porque vocês não sabem como vai ser. Parece meio ridículo isso, né? Mas primeiro você começar para saber qual é a sua real disponibilidade. Assim, não. Eu vou aqui sexta-feira, 6 da tarde, fazer 10 exercícios de matemática. Gente, esse barulho é meu gato tentando abrir a porta. Se ele fazer mais uma vez, eu vou abrir pra ele. Mas enfim. Eu não sei se você sabe, mas em média, cada questão do Enem leva 3 minutos para resolver. Não, obviamente, todas assim, né? Tem a questão que você bate o olho e a pessoa responde. Mas assim, se você fizer contas, não. Se você fizer as 90 questões e dividir pelas 3 horas, 3 minutos em média por questão. Então, assim, quando você se permite começar, né? Quando eu comecei a estudar para o Enem, eu fazia umas 3 questões a cada 10 minutos. Então, assim, não dava muito certo, tá? E provavelmente outro que você demora menos, assim, às vezes não é 10 minutos fazendo exercício, mas às vezes é 5 minutos tentando entender o que o texto quis dizer. Às vezes é 4 minutos tentando fazer a conta que você está fazendo e nada dá certo. E nenhuma das alternativas tem nada parecido. Então, assim, primeiro começa, e aí mais no final eu acho que vocês conseguem se conhecer também e montar um cronograma. Mas nunca faça um cronograma tão grande, tá, gente? Sempre tem um cronograma do mês, da semana. Mais do que 2 meses vocês já vão começar a querer fazer nada. E aí, por isso, a gente vai entrar agora nas técnicas de estudo. As técnicas de estudo, gente, eu não tô inventando, tá? Elas têm uma fundamentação científica. Eu li um livro para isso. Inclusive, eu posso até, né? Esse livro aqui da Barbara Oakley. Ela eu vou contar um pouquinho do livro, né? É porque é uma linha. Mas esse livro é realmente muito bom. Ele não é muito caro, tem uns PDFs por aí. Mas basicamente ele é um livro de uma mulher que ela sempre se considerou das humanas. Assim, ela falava assim, que ela não conseguia nem ler um relógio de ponteiro. Ela não sabia mexer no controle remoto, tá? Assim. Isso quando ela tinha uns 13 anos. Também quando ela tinha uns 13 anos, estávamos em 1960. Mas ela sempre foi assim, se considerou das humanas. Reprovava em todas as matérias de física, química, matemática. E aí fez faculdade, tipo assim, ela aprendeu russo, nada a ver. E ela chegou muito alto na carreira dela, virou militar. Só que aí ela descobriu que ela, para ela poder ser promovida, ela ia trabalhar com rádio, e ela não sabia mexer em rádio. E aí, como eu acho que uns 28 anos, quase uns 32 talvez, ela decidiu ir para uma faculdade de engenharia, porque ela percebeu que ela não podia ficar mais sem saber matemática. E aí, lá dentro ela descobriu que ela só nunca tinha aprendido de verdade matemática, e ela se formou assim, em engenheira e tudo, fez física, fez matemática, e aí ela fez esse livro para falar, ler um compilado de técnicas, experiências dela. E assim, uma coisa muito particular que eu gosto desse livro é porque ele fala, acho que não vai ter aqui nas fotos, mas ele fala das experiências de professores que são referência na própria área deles, assim, então eles falam, sei lá, Marcos, referência no estudo da física nuclear.
E aí ele fala assim, não, eu uso para estudar, eu gosto de estudar ouvindo música, isso não é como assim, e aí eles trazem, assim, toda uma referência da neurociência, assim, que é a área que estuda o encéfalo, tá, gente? Sabia que não é cérebro? Cérebro é uma palavra reducionista para tudo que existe dentro da sua caixa cerebral. É encéfalo. Então, sempre que vocês falarem cérebro, saibam que vocês estão errados. É encéfalo. E aí, a gente vai começar um pouquinho sobre os limites de aprendizagem. Acho que o melhor é falar sobre o que está errado, o que vocês devem parar. Que é esse negócio do cronograma. Que é... A gente realmente tem que saber, às vezes não parece, a gente às vezes faz muita coisa, muito mais do que a gente acha. Então, assim, se você tem responsabilidades com a casa, todo dia eu tenho que organizar minha casa inteira. Isso é uma responsabilidade que às vezes você nunca pensou que você tinha. Você fica assim, nossa, tão preguiçosa. E aí você precisa cuidar da sala de irmão mais novo. Você tem que ficar 2 horas a pouco tempo pra resolver conta, fazer de novo. Você estuda até de tarde. Assim, todos esses fatores têm que ser incluídos no seu cronograma. E assim, inclusive dormir, tá? Dormir tem que estar envolvido no seu cronograma. Então tem gente que trabalha, também vai influenciar, não adianta nada você chegar do trabalho cansado, você não vai absorver nada. E aí eu vou falar um pouco mais disso, mas enfim. Muitas pessoas que, eu acho que, não sei se você chegaram a ver, ficou meio famosa no TikTok, de uma menina que ela estava estudando para passar em medicina. Eu acho que ela estava 5 anos já tentando. Acho que ela fez tipo 5 anos de Enem, acho que assim. E aí ela falou assim, eu realmente só fiz isso porque meus pais me sustentaram e elas passavam o dia inteiro estudando. Mas isso é verdade, gente. Estudar também é um trabalho, de certa forma, também cansa a gente quando trabalhar, fazer outras coisas. Aí, existe também essa sensação de quanto mais você se esforça, mais você está aprendendo. Ao contrário, isso realmente vai só te levar para uma exaustão mental. Nossa, não estudei nada, assim, mas aí você vai ver, aí você olha para trás e vai ver. Não, hoje eu arrumei a casa inteira, eu levei meu cachorro pro veterinário, sabe? Todas essas coisas vão acabando pra gente. Então, assim, eu usei o exemplo da academia, porque eu acho um exemplo fácil de entender. E não adianta você ir na academia uma vez por dia, ficar 10 horas treinando, você não vai ganhar músculo nenhum, você vai ficar com dor depois e provavelmente não vai mais ir pra academia pro resto da semana. Então, assim, quem treina sabe, precisa de uma dieta correta, cronograma de exercício, constância e descanso. Estudar é exatamente a mesma coisa. Às vezes a dieta nem tanto, mas também é bom se alimentar bem. Mas cronograma de exercício seria o cronograma de estudo, constância, principalmente, e descanso. Você realmente precisa ter tempo de assimilar todo esse conteúdo. Já pensaram nisso? Assim, tipo, vocês precisam, além de ter aprendido alguma coisa, vocês precisam sentir que vocês aprenderam aquilo. Eu vou falar isso mais pra frente, mas fique com isso na cabeça. Aí, algumas coisas. Não deixe de fazer tudo pra última hora. Tenta realmente quebrar certinho, assim. Então, hoje, essa semana, eu quero aprender tudo sobre fração. Beleza, realmente não tem muita coisa para aprender sobre fração. Então, segunda, eu vou fazer uma revisão do conceito de fração. Terça, soma. Quarta, multiplicação e divisão. Sexta, exercício. Assim, bem quebradinho para você fazer assim, 1 hora por dia. Também, assim, essa questão do seu cronograma, às vezes compensa muito mais você ficar assim, tem um filho pequeno, não tem como parar para escrever. Coloca um vídeo no YouTube sobre. Coloca um comentário para assistir. Mas assim, o ideal é que você se concentre, assim, você dedica meia hora, às vezes, para assistir um vídeo falando sobre, você acompanha aquele exercício. Realmente, é que às vezes eu acho que quando a gente tá nesse negócio de quanto mais você se esforça, mais você aprende,
é realmente mais recompensador, pensando na academia, né? Mas assim, na academia, ninguém fica muito mais do que 2 horas. Uma hora por dia, com 12 repetições, 1 minuto de descanso, ao longo do tempo, é o que também traz a constância para as pessoas, sabe? Aí, vamos falar sobre procrastinação, né? Quem não ama ver vídeo de como não procrastinar enquanto procrastina. Tem um método Pomodoro que ele é bem famoso. Eu acho que a questão da procrastinação, principalmente para o Enem, é você ter o costume de ler muito para quem não lê. Eu não digo nem para quem não lê livro. É realmente o costume de ler muitas questões. Eu sei que no primeiro dia, muita gente fala, né, que fica muito cansada depois do resto do dia, porque teve que ler os textos desse tamanho. Então, o Pomodoro é uma coisa para você quebrar coisas mais simples ainda. Então, assim, você fica, ó, eu preciso treinar a concentração. O que é treinar a concentração? Coloca um exercício, coloca 2 exercícios para você resolver. Coloca lá 25 minutos. Tira toda a distração. Não coloca música, porque você vai ter que se acostumar com silêncio também. Não coloca vídeo. Sabe que é um mito esse negócio de são multitarefas, né? Você não, a verdade é que você só não se concentra em um dos dois de verdade. É isso, sem celular. Só por, assim, gente, 20 minutos. Passa super rápido. Ainda mais se você está se concentrando, é muito mais rápido ainda. E aí você tem os 5 minutos de descanso. De 5 minutos de descanso pode ser 5 minutos vendo vídeo. Mas aí você também tem que se conhecer, né? Às vezes a gente tem esse autocontrole. Se a gente ficar 5 minutos do Reels, vai virar 1 hora. Então, às vezes, eu coloco 5 minutos pra ir falar com alguém. 5 minutos pra mandar um áudio. 5 minutos pra tirar uma foto do Instagram falando que você está estudando. Você também tem que se conhecer, né? E é isso, porque você tem essa recompensa. Às vezes a recompensa é só você ter feito alguma coisa. Às vezes eu acredito um pouco isso, assim, que a recompensa é você ter feito alguma coisa. Não ter terminado o dia falando assim, nossa, não fiz nada, hoje não estudei nada. Você, assim, você pelo menos pode dizer que você 3 questões do Enem você fez. E aí a gente vai falar sobre essa técnica de estudo. Então, a primeira, que eu acho muito boa, assim, que a gente realmente devia fazer mais. E eu também faço. E repetições passadas. E eu gosto bastante dela, porque eu acho que ela é fácil de entender. E ela faz muito sentido. Tem uma coisa muito que é você... Eu não sei se alguém aprende a desenhar, ou aprendendo música, alguma coisa assim. Mas é porque eu falo sobre música e desenho, porque eu acho que o estudo dele é menos convencional do que a gente acha. Não abre um livro e faz um exercício. Mas você realmente tem que deixar que o estudo mude as coisas como você faz as coisas. Vou reformular de um outro jeito. Então, assim, você desenha personagens, você gosta de desenhar gato. E aí você desenha gato como você acha que desenha gato. Mas, assim, no gato não está muito bem desenhado. Eu vou ver uns vídeos no YouTube de como desenhar gato. E aí você precisa assistir vídeos. E aí você vai desenhar o gato e não tem nada a ver. É porque você, assim, só assistiu os vídeos. Você realmente não parou pra olhar o que a pessoa estava te ensinando. E você realmente implicar nela, assim, o que ela tá te falando, a partir de agora você vai ter que fazer daquele jeito. Então, assim, você faz porcentagem errada. Você não entende o jeito que você faz porcentagem. Eu não vou te explicar. A partir de agora, é aquele método que você vai ter que ver o jeito que você tem que fazer as coisas. Entendeu? Assim, o estudo realmente tem que transformar você de algum jeito. Porque senão você não vai estar estudando, aprendendo de verdade. Você vai estar só vendo o que a pessoa está te falando e você fica, incrível. É a mesma coisa que quando você está na sala de aula e você, nossa, não faz sentido, depois você vai aplicar, sabe? É porque você não está tentando aplicar como a pessoa te ensinou, e sim com o que você acha que você entendeu. E é isso.
que isso tem a ver com repetições passadas? Então, repetições passadas, ela é baseada na ideia que todo mundo tem, que é assim, já tentou decorar os números de telefone, um CPF, RG, um caminho para algum lugar, caminho para a escola. É que assim, gente, já me mudei 6 vezes de casa. Então, assim, a cada 2 anos eu tenho que decorar um caminho novo. Se você está tentando aprender um documento, você pode fazer 10 vezes repetindo, fazendo música, você não vai lembrar. Isso acontece porque ela não foi essa informação, assim, eu tenho uma filha aqui, eu vou dar uma sequência para vocês decorarem. 1-1-5-5-3-6-8-3-900. A gente já decorou, não sabe me dizer agora, se eu tirar aqui quanto tempo. Não, porque assim, isso foi um monte de número jogado, eu joguei na frente de vocês. Isso não significa nada para vocês. E é a mesma coisa, assim, você virar para uma rua ou outra, não significa nada. Mesmo que você saiba que tem um objetivo final, aquilo ainda não fez sentido para você. Então, assim, por que isso acontece? Se já estiver sabe quando aquela coisa clássica, quando vocês moram num lugar há muito tempo e alguém pergunta alguma informação, alguma coisa, e aí vocês não conseguem simplesmente falar alguma que faz o caminho. Isso acontece porque é uma coisa tão natural pra gente que a gente nem pensa mais sobre aquilo. Aquilo literalmente ficou no seu inconsciente. Então, se você consegue andar por lugares conversando, sem prestar atenção, você sabe que você vai chegar em casa. É muito... É mecânico esse conteúdo, assim, isso é a nossa memória muscular. Mas é porque é exatamente isso, assim, você fez tantas vezes, que você sabe que assim, um neurônio na sua cabeça, né? O neurônio se liga, assim, ele passa informação um pro outro. E sempre que você faz alguma coisa, que você repete várias vezes, ele vai uma sequência. Então, assim, preciso ir pra casa. E aí vai se tiver uma sequência que fala assim, não, você vai ter que virar na pra esquerda, você vai ter que andar 5 minutos pra frente. Você não pensa isso quando você tá indo pra casa, você só vai. Ou o clássico que é dormir no ônibus e acordar um ponto antes. É tudo calculado. E aí, essa ideia da repetição espaçada é exatamente desse conceito, assim. Então, você aprende alguma coisa, então, vamos fazer o caminho da escola, o número, né? Você vai tentar no primeiro dia, repetir algumas vezes ao longo do dia essa sequência, e no dia seguinte você vai provavelmente só lembrar que ele começa no 1 e termina no 0. Ou às vezes você já esqueceu completamente dos números, vai falar que começa no 11 e termina em 52. Só que aí, ao longo da semana, você vai definir um período assim, toda vez eu vou tentar anotar ele. Assim, tô indo pra casa, eu vou anotar esse número. E aí, ao longo da semana, você vai lembrar que a sequência começa com 111. E aí, muitas vezes, você quer a mesma coisa para decorar CPF RG, que você coloca hoje 2 números, 3 números, e aí você vai lembrando a sequência. 1, 5, 5, 3, 6, 8, 3, 900. Mas assim, se vocês sabem, né, o número de telefone de vocês, ou o CPF RG, você não decorou os números. Você decorou o caminho que você tem que fazer para chegar naquilo. Tanto que muitas vezes as pessoas acham muito estranho quando o número de telefone, basicamente, né? Quando a pessoa fala em uma sequência diferente, ela fala assim, 11 DDD 998 7503. Assim, não, moça, meu número não é esse. Mas é exatamente isso que você decorou a sequência, não é exatamente o número. Aquilo ganhou um significado, mas de um jeito diferente. E a sequência espaçada, ela se baseia nisso, que assim, eu não sei se tá ficando confuso, mas assim, gente, vocês podem mandar comentar aí, depois eu tento esclarecer depois. Mas pensa que a sua memória, ela é uma pilha de coisas. Eu não sei se eu tô mudando muito de assunto, mas enfim, é uma pilha de coisas. Então assim, você tem que decorar a sequência
no primeiro dia do mês. Tá aqui. E aí, ao longo do dia, você lembrou que você tinha que ir na casa da sua irmã amanhã. E aí, você lembrou que você não fez comida e agora você vai pensar em que você vai fazer de novo. E aí, você lembra que você queria ver muito um vídeo muito legal. E aí tá aqui, e aí tá aqui, e aí tá aqui. E aí os dias vão passando e a pilha vai estar desse tamanho e o número vai estar aqui. Mas, se você, no dia seguinte, relembrar de novo da sequência, ó, ela vem pra cá. E você já esqueceu que você foi na casa da sua irmã, você já esqueceu que você comeu no dia anterior, você já esqueceu daquele vídeo. E aí, cada vez mais que você tenta fazer essa sequência, mais ela é consolidada, porque assim, vamos falar em poucas palavras que o seu encéfalo entendeu que aquilo era uma informação importante de manter. Tem que pensar realmente no seu corpo como uma máquina, né? Então, assim, é importante você saber o caminho da sua casa. E você faz ela todos os dias, às vezes mais de uma vez por dia. Então, seu corpo fica assim, é importante saber esse caminho. E aí, você vai lembrar tantas vezes aquela sequência de números que você vai ficar assim, é importante lembrar aquilo. E tanto que às vezes acontece, né, de você lembrar de um. Você se muda, você fica 3 anos assim na cidade. E quando você vai para um lugar, você sabe exatamente o caminho que você tem que fazer. Você sabe exatamente do número de telefone de uma casa que você morou há 5 anos atrás. Nem existe no telefone fixo. Mas é exatamente por isso que você lembrou daquilo tantas vezes ao longo de muito tempo que ele tem um lugar especial guardado. E isso é real, tá? Eu posso até falar isso depois, mas assim, isso é real. Existe esse tipo de memória no encéfalo, que é a memória de curto prazo e de longo prazo. Então, assim, uma coisa que você só viu uma vez na vida, não tem por que guardar. Mas uma coisa que realmente pode ser importante, seu corpo fica, vamos segurar. E a repetição espaçada é exatamente isso. Então, não quer dizer que você vai ter sempre fresco na sua memória. Mas daqui a 5 meses, se você precisar ver aquele conteúdo de novo, não vai ser como se você tivesse esquecido ele completamente, porque ele estava guardadinho, entendeu? Assim, às vezes acontece, né? Você estuda uma coisa, você vai 3 meses depois, tem que estudar ela completamente de novo, que você já esqueceu o seu. E é isso, assim, então, você guarda. Aí, uma coisa assim pode ser gatilho para vocês, né? Mas resumo e leitura são os métodos mais ineficientes que tem para estudar. Mas os que parecem mais óbvios de fazer. E assim, eles são chamados de ilusões de aprendizado, porque assim, você se esforça muito para ler, você se esforça muito para escrever, fazer o resumo, mas a verdade é que eles não têm muito impacto no seu estudo. É isso que a gente chama de estudo passivo, né? Que é basicamente quando você lê, e aí o seu resumo são cópias dos trechos, e você realmente ficou muitas horas naquilo. Mas e se você depois se perguntar do seu estudo, você conseguiu responder? Às vezes aquilo tá preso na sua cabeça. Mas depois da manhã, você lê aquele resumo e você tenta explicar de outras formas o que aquele resumo quer dizer. E aí você começa a usar a formativa desse jeito. Então, assim, lê um texto, lê um tópico, você fecha. O ideal é que você feche mesmo. E aí você fica pensando, o que eu acabei de ler? O que tinha que eu tinha que ter entendido sobre isso? E aí, não precisa ser uma reflexão muito aprofundada, só realmente para isso começar a ficar mais fresco na sua cabeça. E aí você escreve o que você acha. E aí você vai lendo. E aí isso vai te obrigar a você realmente pensar ativamente sobre as coisas que você está fazendo. E assim, é uma coisa que exige um pouco menos de esforço de tempo. Então, assim, realmente eu recomendo que vocês mudem o jeito de vocês estudem especificamente esse em particular. Deixa eu só ver. Tá bom. Aí, esse aqui é um método mais definitivo
objetivo, que é você ensinar o conteúdo para uma outra pessoa. Não precisa ser exatamente para uma outra pessoa, tá? Mas assim, se você tiver um hobby de falar sozinho, isso aqui é perfeito. Que é, finge que você está num vídeo no YouTube e você está tentando explicar o conhecimento. Você não percebe muito facilmente o que você não entende. Existe até um método que é você realmente fazer um resumo, faz um tópico, explica. Só que quando vocês forem olhar um resumo de novo, vocês vão pensar assim, como eu poderia fazer isso mais fácil? Então, assim, eu vou explicar sobre evolução. Evolução tem muitos termos. Mas a ideia geral é mais importante do que os termos. Então você fica pensando assim, tá? Realmente, evolução envolve seleção natural, deriva genética. Mas que exemplos são esses? Como eu realmente poderia fazer com que alguém entendesse? Se alguém explicasse assim pra mim, eu ia entender. Esse aqui é um perfeito, tá? E assim, eu realmente digo que é muito intuitivo, tá? Quando vocês realmente tentam fazer essa expressão, se vocês fazem um slide assim, vocês vão começar a perceber que vocês têm muitas lacunas, onde vocês ainda não conseguem chegar exatamente onde vocês querem. Com 10 minutos pra acabar. Se eu botar outro exemplo, se eu botar um outro link. E aí. Eu já tá acabando. Aí eu coloquei essa parte aqui do pensamento crítico, porque, né, as pessoas ficam falando sobre pensamento crítico. Mas o que é exatamente o pensamento crítico? Vocês já pensaram sobre isso? Mas pra mim, é particularmente assim. A partir de uma coisa que você aprendeu, você realmente entendeu o que aquilo quer dizer. É o que eu queria falar um pouco atrás, mas eu estava esperando trazer. Então, por exemplo, vocês aprenderam na escola que é Guerra Fria. Vocês conseguiriam falar agora, de repente, sem pensar muito, 3 efeitos da Guerra Fria nos dias atuais. Então, assim, coisas que aconteceram naquela época que impactam diretamente, né? Indiretamente, diretamente é um efeito da Guerra Fria. Ou, por exemplo, o que significa ter uma população de 0,5 filhos? Assim, aí vamos se lembrar, né? 0,5, se você multiplicar isso por um número, dá metade. Isso, inclusive, foi uma coisa muito... Eu até não lembro quando foi. Que ficou meio popular. No Twitter, ainda quando o Twitter era outra coisa. Um cara falou assim, que um estudo estava errado porque falava que as pessoas tinham em média 1,5 filhos. E aí ele falava assim, como era possível uma pessoa ter 1,5 filhos? Mas é porque é a mesma coisa que uma pessoa pode ter meio filho. Mas não é isso. Quer dizer que assim, uma população de 10 pessoas quer dizer que 5 mulheres vão ter um filho. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a população está decaindo. Vocês sabiam que na Coreia do Sul a taxa de natalidade, se não me engano, é 0,3, 0,4. Então quer dizer assim, que de 100 pessoas, não é que 50 mulheres vão ter filho. Quer dizer que 30 delas vão ter um filho. E aí esses pais vão morrer. E aí dessas 30 crianças que sobraram, a taxa continua 0,3. Então agora mudam 10 pessoas. Aí eu vou deixar essa curiosidade para vocês, que existe uma estimativa que até o ano 2060 a Coreia do Sul vai deixar de existir. De tão baixa a população dele, literalmente o país não vai ter mais coreanos. De tão baixa a expectativa de vida. E é isso que significa ter 0,5 filhos. Não quer dizer que as pessoas estão tendo metade de criança. E sim que a população está caindo muito rápido. E isso é ruim. Aí, eu acho que já falar nesse 5 minutos, eu vou correr. Um último ponto é usar a inteligência artificial para estudar. Assim, é uma boa ferramenta. Mas eu acho que é muito importante vocês saberem que, apesar da gente falar que o ChatGPT ele aprende, ele não aprende. Ele não é capaz de aprender. Ele tem um banco de dados que fala que assim, 1 mais 1 é igual a 2.
E aí você joga um monte de banco de dados falando que assim, essa aqui é a explicação, porque 1 mais 1 é 2. E aí você pode ir no ChatGPT e perguntar, por que 1 mais 1 é 2? Me dê exemplos. E ele vai ter na banco de dados dele muitos exemplos de por que 1 mais 1 é 2. Mas e quando ele não tem nos dados dele? Vocês sabiam que são delírios de ChatGPT? É quando assim, ele literalmente inventa. Porque ele é feito para responder todas as suas questões. E se ele não tem, ele inventa. Então, assim, eu até queria mandar uns vídeos muito bons, assim, que eles falam assim, se pediam para o ChatGPT falar sobre encontrar pesquisadores de mulheres do Brasil. E ele mandou uma lista de mulheres. Quando eles foram um por um, nenhuma delas existia. Assim, se eles colocaram 10 de uma área muito específica, assim, tá? 10 mulheres da área de computação em Java. Das 10, assim, 2 existiam. O resto foram nomes inventados, ou não eram brasileiras, ou também existiam, elas não eram cientistas, elas eram, tipo, médicas, sei lá. E aí tem uma questão muito importante para vocês, se vocês forem estudar pelo ChatGPT, é que ele não sabe o que é verdade, ele não sabe o que é real, que ele é uma máquina. Eu sei que isso é meio ridículo de novo de falar. Mas aqui, ó. Essa notícia já é um pouco mais velha, essa aqui é de 2025 mesmo. Mas ela assim, por exemplo, você pede para ela resumir um texto. Ela vai resumir o que o segundo de banco de dados dela fala quando faz um resumo um texto, mas ele realmente não consegue entender o que está escrito no texto. É que nem quando você pede para o ChatGPT fazer uma imagem, e ele fazia uma imagem com 10 dedos em cada mão. Não é que agora ele aprendeu que os seres humanos têm 5 dedos. E sim é que agora ele tem uma base de dados grande o suficiente que mostram que a pessoa só tem 5 dedos. Entendeu? Então é muito complicado você... Eu acho que assim, uma coisa que você tem que sair daqui. ChatGPT não fala a verdade, tá? Ele, assim, jogue uma coisa que vocês realmente sabem no ChatGPT. E é muito provavelmente que em algum momento vocês vão pegar uma coisa que não tá 100%. E aí você fala pra ele assim, desculpa, você estava certo, sim, tal coisa, ele concorda com você. Mas não quer dizer que ele sabe por quê. É só que assim, ele foi feito pra gerar uma resposta. E assim, ele não sabe dizer até onde ele não sabe. Porque ele não sabe o que ele sabe. É meio bizarro pensar isso. Mas se vocês forem usar GPT, saibam que vocês estão assumindo um risco. Então, se vocês forem estudar com ele, vocês têm que pensar que ele não sabe o que ele sabe. Eles realmente têm que ser uma ferramenta de assim, chat, explica pra mim de um outro jeito. E aí você realmente tem que avaliar e você realmente tem que ir com cuidado. E é isso. Ele não fala a verdade, ele fala o que ele acha com que ele foi alimentado. E eu vou mandar uns vídeos legais pra vocês verem depois sobre o ChatGPT. E agora gravando. Ai, foi muito bom, tô 50 minutos. É pra dar uma hora. Então é isso, gente. Vocês podem ir embora. Eu vou mandar um questionário depois. Não precisa responder hoje. Deixa pra depois. É isso, tchau. Tchau.